Essa história que eu vou contar é uma das poucas experiências inexplicáveis que eu já vivi na minha vida. Eu era aluno do ensino médio e eu estava em casa, no andar de cima, fazendo um trabalho para a aula de história. Até onde eu sabia, eu estava sozinho em casa, mas aparentemente eu estava enganado, porque a voz da minha mãe me chamou lá de baixo, gritando meu nome. Eu respondi, mas ela não respondeu de volta. Já um pouco irritado, porque eu não queria ser interrompido enquanto eu fazia meu trabalho, eu me levantei e desci as escadas para ver o que ela queria. Quando cheguei lá embaixo, eu olhei em vários lugares, procurando pela minha mãe, mas ela não estava em lugar nenhum. Então eu chamei ela mais uma vez, e ela respondeu chamando meu nome. Sua voz estava vindo do porão. Eu fui em direção à porta do porão, mas estranhamente, as luzes estavam apagadas. Eu chamei ela novamente. Mãe? Mas ela não respondeu dessa vez. Eu acendi a luz e desci as escadas do porão. Enquanto eu estava perto do final da escada, eu ouvi minha mãe chamar meu nome novamente. Aquilo estava começando a ficar estranho, porque toda vez que ela chamava meu nome, ela soava exatamente igual, sem nenhuma diferença na entonação da sua voz, como se fosse um disco quebrado repetindo exatamente a mesma coisa. Eu gritei novamente, Mãe? E ela respondeu mais uma vez, chamando meu nome. Ela não estava em lugar nenhum no porão, mas então eu notei que a pequena porta do armário esquisito do porão estava aberta. Eu chamo ele de armário esquisito porque ele é um armário pequeno, meio medonho, e é preciso rastejar para entrar nele, porém, ele ocupa uma grande parte do porão. Aquela pequena porta aberta era o único lugar que restava no porão onde minha mãe poderia estar. Então eu disse, Mãe, pela última vez. Nenhuma resposta dessa vez. Eu cheguei mais perto da pequena porta e me ajoelhei, apenas para dar uma olhada lá dentro. Estava completamente escuro lá dentro, então eu comecei a ficar assustado. Eu disse, Mãe, isso é uma brincadeira? Não houve resposta. Eu só podia ouvir o pequeno zumbido elétrico da luz do porão. Eu me levantei e, por algum motivo, eu decidi correr de volta para cima, batendo a porta do porão atrás de mim e trancando ela imediatamente. Eu não sabia o que eu tinha acabado de presenciar e ouvir, mas eu fui correndo pegar o telefone fixo da casa para ligar para o celular da minha mãe. O telefone tocou algumas vezes, até que minha mãe atendeu. Então eu descobri que ela estava fazendo compras no supermercado. Eu contei para ela o que tinha acontecido, mas ela não acreditou em mim. É claro que ela achou que eu estava brincando. Eu fiquei vários minutos insistindo, até que ela finalmente me levou a sério. Quando ela e meu pai chegaram em casa, todos nós fomos juntos até o porão. Aquela pequena porta do armário esquisito ainda estava aberta. O meu pai rastejou e entrou lá dentro, mas não havia ninguém ali. Esse acontecimento continua sendo a experiência mais assustadora e inexplicável da minha vida. E felizmente, eu nunca mais vivenciei nada parecido com aquilo. Em 2009, meus pais tinham acabado de comprar uma nova casa e eu passei um fim de semana na fazenda do meu tio enquanto eles reformavam a casa. Aquela era a minha segunda noite lá e era um sábado. Por acaso, justo naquele dia, aconteceu uma das maiores tempestades do ano. Eu podia escutar uns 3 estrondos de trovões a cada minuto. Nós estávamos bem no coração da tempestade, pois o barulho dos trovões ecoava logo após o clarão dos relâmpagos, nem mesmo 1 segundo depois. E isso significa que os raios estavam bem perto.
Eu sempre gostei de ouvir tempestades enquanto estava deitado na cama. Então eu fiquei acordado até mais tarde assistindo TV, apreciando aquele clima. Após o término do filme que eu estava assistindo, eu desliguei a TV e tentei dormir. De repente, uma coisa estranha começou a acontecer. Assim que eu escutei o som de um trovão, eu podia jurar que eu tinha escutado um barulho metálico vindo do lado de fora ao mesmo tempo. Mas eu não dei muita importância para aquilo. 20 segundos depois, eu jurava que eu tinha escutado aquele mesmo som metálico novamente, ao mesmo tempo que eu escutei o trovão. Era um barulho que parecia uma pancada metálica, e ele coincidia exatamente com o trovão. Eu realmente não quero que isso fique parecendo um clichê de história de terror, mas meu tio é realmente um cara meio sinistro, e eu nunca fui próximo dele, nem um pouco. Por esse motivo, eu não me sentia à vontade para acordá-lo. Então eu simplesmente tentei ignorar aquilo e tentei dormir. Eu ouvi aquele barulho novamente, e dessa vez eu tinha certeza que não era só a minha imaginação. Eu finalmente comecei a ficar preocupado. O que diabos poderia ser aquele barulho? Eu finalmente saí da cama e andei até a janela do quarto. A água escorrendo pelo vidro da janela dificultava minha tentativa de ver o que estava lá fora, nos campos escuros. Um clarão de relâmpago momentaneamente iluminou a propriedade, mas eu ainda não conseguia ver nada. Porém, mais uma vez, aquele barulho de impacto metálico acompanhou o trovão. Dessa vez, o som estava tão próximo que parecia que ele estava vindo do lado esquerdo da minha janela, de um ponto cego. Eu estava prestes a fazer algo que certamente iria desagradar meu tio. Eu sabia que o quarto ficaria molhado, mas eu decidi abrir a janela para ver se eu conseguia descobrir o que era aquele som. Eu desenganchei o trinco da janela e a deslizei para cima, e imediatamente o vento da tempestade soprou gotas de chuva para dentro do quarto. Eu já estava ficando bem molhado, então eu rapidamente coloquei a cabeça para fora da janela e olhei para a esquerda. Naquele exato momento, um relâmpago iluminou a propriedade novamente. Com a ajuda da luz do relâmpago, para minha surpresa, eu pude ver uma pessoa vestida de preto. Ela estava agachada ao lado da porta do porão, com a mão levantada no ar. A pessoa estava arrombando a fechadura do porão. Eu puxei minha cabeça para dentro e fechei a janela silenciosamente, e então eu tranquei ela novamente. Eu estava em pânico e tremendo, e eu estava com medo de que ele pudesse ter me visto ou me ouvido. Eu corri de volta para a cama e fingi estar dormindo, de costas para a janela. Eu escutei outro barulho de relâmpago, mas dessa vez eu não escutei o barulho metálico. Meu coração disparou quando eu percebi isso. Por que aquela pessoa tinha parado de fazer o barulho? Será que ela tinha me visto? Será que ela estava no meu quarto me observando? A minha mente estava inquieta, cheia de perguntas, e o meu coração estava explodindo. Eu fiquei deitado na cama por um longo tempo, orando para que aquela pessoa de preto fosse embora. Depois de mais 3 trovões, sem nenhum barulho metálico, eu achei que seria seguro me levantar para contar tudo para o meu tio. Eu me virei para a direção da janela e então eu gritei. Bem na minha janela havia uma figura humana olhando diretamente para mim. Eu gritei o mais alto que eu pude e corri direto para o quarto do meu tio. Eu entrei no quarto dele chorando e berrando, e então contei para ele o que tinha acontecido. Ele pegou seu rifle de caça e saiu correndo para fora da casa, vestindo apenas o pijama, totalmente descalço. Ele correu e vasculhou toda a propriedade, gritando igual um maluco, mas não encontrou ninguém. Na manhã seguinte, nós verificamos as marcas na fechadura da porta do porão. Ela estava quase arrombada. De acordo com meu tio,
Se a pessoa tivesse batido mais umas 3 vezes, certamente a fechadura teria quebrado. Felizmente, eu fui embora da casa dele naquele mesmo dia. O meu tio não me contou sobre nenhum outro incidente desde então. Então eu acho que ele está bem, mesmo que eu ainda não converse muito com ele. Eu sou muito grato por ter ficado acordado até mais tarde naquela noite, porque é possível que eu tenha evitado um roubo, ou até mesmo algo muito pior. Minha casa fica em uma pequena cidade, e o terreno em volta da casa é enorme. Minha casa não é completamente isolada, porém, a casa mais próxima da minha fica a 1 quilômetro de distância. Então eu definitivamente não moro em uma casa comum de bairro. Para falar a verdade, eu escolhi morar lá justamente por essa razão. De qualquer forma, eu estava morando lá sozinho há quase 6 anos quando isso aconteceu. Era um sábado normal e eu não tinha planos para fazer nada naquele dia. Eu estava passando a maior parte do tempo assistindo TV ou trabalhando no jardim. Em algum momento durante a tarde, eu estava caminhando dentro da casa e passei por uma janela. E foi então que eu vi uma coisa estranha. Ao olhar para fora da janela, eu pude ver uma pessoa caminhando entre as árvores, a mais de 500 metros da minha casa. Tecnicamente, mesmo estando longe, aquela pessoa ainda estava na minha propriedade, e eu sabia que ela podia ver a minha casa de lá. Porém, o mais estranho era a direção na qual a pessoa estava andando. A pessoa estava indo na direção dos fundos do meu terreno, onde não havia nada além de uma área cheia de mato. Eu fiquei observando pela janela enquanto a pessoa caminhava lentamente pelo meu quintal, e ela continuou andando até que eu perdi ela de vista na floresta. Eu não me importei muito com aquela pessoa na borda da minha propriedade. Foi apenas uma coisa estranha de se ver, especialmente por causa da localização isolada da minha casa. Eu continuei meu dia normalmente, olhando pela janela mais algumas vezes para ver se a pessoa voltava, mas eu não vi a pessoa de novo. Mais tarde naquela noite, eu sentei na sala de estar para assistir a um filme. No meio do filme, eu comecei a ouvir um barulho de passos. Os passos eram leves e lentos, caminhando por cima das folhas do lado de fora. Eu me levantei silenciosamente e olhei pela janela. Eu pulei para trás ao ver um homem a apenas alguns metros da minha casa. Eu tinha me abaixado depois do choque inicial, porém, eu criei coragem e ergui a cabeça novamente. Eu fiquei observando enquanto o homem caminhou até o outro lado da minha propriedade e entrou nas árvores. Ele parecia ser a mesma pessoa que eu tinha visto antes, mas era difícil dizer com certeza. O homem estava andando de forma aleatória no terreno da minha casa e parecia ser um maluco. Aquilo foi uma das coisas mais assustadoras e estranhas que eu já vi, especialmente porque ele chegou muito perto da minha casa dessa vez. Naquela noite, eu fiquei acordado até um pouco mais tarde do que o normal, para ter certeza que o homem não voltaria, e eu estava pronto para chamar a polícia a qualquer momento. Por volta das 11 horas, eu não tinha visto mais nenhum sinal dele, então eu me senti seguro o suficiente para dormir um pouco. Eu subi as escadas e apaguei. Eu não sei exatamente que horas eram, mas eu acordei no meio da noite com aquele som familiar, passos bem do lado de fora da minha casa. Eu olhei por todas as janelas e não vi ninguém. Então eu fui até a porta da frente e olhei através do olho mágico. Aquele mesmo homem estava parado na frente da minha casa, no caminho de pedras que leva até a minha porta da frente, olhando para cima, observando atentamente a minha casa. Era uma visão arrepiante, como se ele estivesse planejando algo. Eu peguei meu telefone
e liguei para a polícia, mas eu sabia que demoraria uns 20 minutos para eles chegarem. Quando eu olhei através do olho mágico novamente, o homem tinha sumido, e foi então que eu ouvi aquele mesmo barulho de passos na lateral da minha casa. Eu esperei em silêncio, com meu coração batendo rápido, rezando para que ele simplesmente fosse embora. Mas então eu escutei um barulho repentino vindo do meu quintal, seguido por um completo silêncio. Depois de alguns segundos, eu decifrei o que era aquele barulho. Era um tiro. Eu estava tremendo, parado no mesmo lugar, quando o som de outro tiro ecoou pela casa. Depois do segundo tiro, o homem parou de fazer qualquer barulho e a casa ficou em completo silêncio. Eu fiquei ali, tremendo em completo silêncio durante 15 minutos, até que a polícia finalmente chegou. Quando eles chegaram, eu ouvi eles gritando do lado de fora, dizendo para o homem largar a arma. Os gritos duraram alguns minutos, mas eventualmente a polícia conseguiu fazer o homem obedecer. Ao falar comigo, a polícia não tinha uma resposta clara sobre o que aquele homem estava fazendo. E depois que eu expliquei para eles que o homem tinha passado o dia inteiro agindo de forma estranha, andando aleatoriamente de um lado para o outro na floresta, eles ficaram ainda mais confusos. Até onde eu sei, o homem alegou que aquilo foi apenas um surto temporário de insanidade. Ninguém sabe ao certo se isso é verdade, nem eu, nem a polícia, mas eu acho difícil de acreditar. Essa história aconteceu no verão de 2016. Numa certa noite, eu fiquei fora de casa até tarde bebendo com os meus amigos. Nós estávamos apenas caminhando pela cidade, quando um dos meus amigos avistou uma pessoa escondida em um arbusto. Ele apontou para o arbusto e disse sussurrando: "Olha aquilo!" E então nós nos aproximamos do arbusto para ver melhor. Nós conseguimos ver que tinha alguma coisa ali, mas não dava para ver direito. Era bizarro o fato de que alguém estava se escondendo em um arbusto bem na frente de uma casa. Quando nós nos aproximamos ainda mais, um barulho estranho e perturbador começou a sair do arbusto. Todos nós gritamos e corremos para longe dali. Nós gritamos porque aquilo tinha sido assustador, mas, ao mesmo tempo, estávamos dando gargalhadas. Nós estávamos rindo porque, ao mesmo tempo que aquele barulho era assustador, ele também era meio engraçado de uma forma bizarra. Além disso, nosso grupo tinha vários homens, e por isso não ficamos tão assustados. Enfim, nós voltamos para as nossas casas, supondo que aquela pessoa no arbusto estava apenas fazendo uma pegadinha. Eu adormeci facilmente naquela noite, pois eu estava bêbado. Depois de deitar na cama, a próxima coisa que eu lembro é acordar no meio da noite, no meio da escuridão do meu quarto. Eu tenho um relógio ao lado da minha cama, mas eu não estava conseguindo olhar para o relógio, porque eu literalmente não conseguia me mover. Eu estava em um estado de paralisia do sono. Eu olhei ao redor do quarto apenas mexendo os meus olhos. E então eu comecei a ouvir um barulho familiar. O mesmo barulho que eu tinha escutado naquele arbusto. Eu olhei diretamente para a minha frente, para o pé da minha cama. A coisa que eu vi no pé da minha cama foi um verdadeiro pesadelo. Eu estava vendo o que parecia ser uma cabeça flutuante grotesca de um ser demoníaco. Era uma coisa que se parecia com um fantasma. Conforme aquilo se aproximava de mim, eu percebi que a cabeça não estava flutuando. Aquela coisa tinha um corpo. Porém, o corpo daquela coisa era tão escuro que ele se misturava com a escuridão do quarto. A boca daquela coisa estava muito aberta,
e ela continuava fazendo aquele mesmo barulho que eu tinha escutado no arbusto. A coisa se aproximou cada vez mais, até que ela ficou a poucos centímetros do meu rosto. Assim que a coisa estava quase me encostando, ela simplesmente desapareceu, e eu finalmente pude soltar um grito e mexer meu corpo. Eu fiquei ali sentado na cama, completamente ofegante, cheio de suor e com meu coração acelerado. Eu liguei o abajur e vasculhei todo o meu quarto, mas aquela coisa demoníaca tinha desaparecido. O que eu vivenciei naquela noite parecia muito real, e era como se eu estivesse totalmente acordado durante aquela cena. Aquilo definitivamente não foi um sonho. No dia seguinte, eu contei para os meus pais sobre aquilo, e eles concordaram comigo que aquilo tinha sido paralisia do sono. Porém, eles nunca tinham ouvido falar de uma experiência tão bizarra e aterrorizante igual a minha.